Duas opções, e diferentemente do Everton e do Matheus, não é oficial, não é confirmado, é sugestão aqui que eu teria. Tá aqui, ó. Paysandu anuncia rescisões, né, contratuais de Casares e Ione Gonzalez. Na minha opinião, não são jogadores que vão ir para times na Série D. Porém, para o campeonato estadual pode ser viável, né? Pode ser que jogando um campeonato de primeira divisão com alguns times que vão ter relevância, então acaba que pode ser uma boa para eles pensar nessa possibilidade. Então chegou no meio dessa temporada, foi um pedido do Hélio dos Anjos, né, que inclusive hoje está no CRB, e aí anunciou a rescisão dos dois jogadores. Até surpreendeu um pouco, porque se você for ver, né, o Casares vinha jogando, jogou inclusive contra o CRB aqui, que foi o último jogo dele, 12 jogos na Série B, já tinha 4 assistências, até pensei que ele teria uma passagem mais longa, não foi o que aconteceu. E o Ione Gonzalez, pior ainda, né, 7 jogos apenas, nenhum gol marcado, e já tem nessa rescisão menos de 3 meses, né, antes, depois de ter sido anunciado. Então, o Casares seria uma opção de meia. Eu acho que essa passagem dele aqui, apesar de ter sido curta, mostrou uma técnica, né? Não foi uma passagem de jogador indisciplinado, não ajudou, por exemplo, o Paysandu. A questão é que saiu o Hélio dos Anjos, né? Que vinha dando espaço para ele nos últimos jogos. Então ele chega aqui, ó, já começa a ser titular contra Ceará, Ponte Preta, 2 assistências nos primeiros 2 jogos dele. Depois ainda deu assistência contra o Vila Nova e Botafogo de São Paulo, até perder espaço, né? Depois da demissão do Hélio dos Anjos, ele não jogou nenhuma partida como titular até a demissão dele. No Santos não foi também, 14 jogos e 1 gol. Talvez um contrato ali curto, né? Somente para o campeonato estadual. Pode ser uma boa opção, que teria um custo alto também, né? Não seria um jogador barato para essa próxima temporada. 32 anos de idade, equatoriano, que viveu, né, bons momentos aqui com o Atlético Mineiro. Passou também no Corinthians, Fluminense, Metalist e o futebol argentino pelo Independente. Então já tem um tempo, né, que o Casares não tem conseguido jogar com tanta frequência. Acho que as portas para ele para o ano que vem vão estar bem menores, né? Série A, por exemplo, acho que não. Série B, poucos clubes interessados. E situação parecida também do Ione Gonzalez, né, que seria uma opção de centroavante e ponta direita. Então pode jogar nessas duas funções. Esse ano, né, 7 jogos no Paysandu, até fez, né, 3 partidas como titular, não agradou. O último jogo também contra o CRB. Passou também no Atlético Goianiense nesse ano, seria uma alternativa para a Série A. Não deu certo, está em baixa realmente nos últimos anos. Se você for ver, né, ele começa muito bem sua carreira no Envigado, no Júnior Barranquilla e no Fluminense, 2019 mesmo, 17 gols em 62 partidas. Com o Fernando Diniz ele chegou a trabalhar. E aí saiu do Fluminense, não foi bem no Corinthians, não foi bem no Galaxy, não foi bem no Ceará. Até no Deportivo Cali lá da Colômbia ele não conseguiu jogar, Portimonense também não. O Fluminense tentou repatriar ele no ano passado para ver se ele conseguia, né, voltar aquele Ione Gonzalez de 2019. Não foi o que aconteceu. Ganhou a Libertadores, tal, 21 jogos, 1 gol e 2 assistências, e aí não continuou para esse ano, tendo esse empréstimo para o Atlético Goianiense. Então, ser 2 nomes de peso, igual eu falei, muito mais viáveis para o estadual, porque às vezes você vai ter uma folha maior, para não ter risco, por exemplo, de fazer uma campanha ruim, você não ter nenhuma Série D, uma Copa do Brasil para o ano seguinte. Vocês que é o Neilton, e uma situação, vamos colocar assim, né, o jogador Neilton, né, que pode ser ele, eu vou falar aqui sobre ele, e alguns casos similares também do jogador, que não está numa fase legal, mas para o ano que vem vai ser um pouco complicado, até porque o Santos está na Série D, ou seja, se tivesse uma Série B, beleza, o empréstimo durante todo o ano. Agora, como ele pertence a uma equipe que está na primeira divisão do futebol paulista, é muito provável que ele e alguns outros jogadores que eu vou falar aqui com vocês possam assim, né, volta ano que vem, joga o Campeonato Paulista e depois é emprestado para um time da Série B. Ele pertence ao Água Santa, fez isso nesse ano, jogou 18 jogos no Campeonato Paulista, 4 gols e 1 assistência, não ficou, né, para a Série D e tudo mais, e aí foi emprestado para a Chapecoense, só 4 jogos, o último aqui no dia 26 de setembro contra o Amazonas, mas não entrava em campo, tinha mais de 2 meses, né, então vem sendo totalmente reserva na Chapecoense recentemente. Vale destacar que o jogador tem contrato com a equipe, né, da Chapecoense, do Água Santa, até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Então ele ficaria livre. Mas ele jogaria, por exemplo, a Série D. Tá vendo que é uma situação bem delicada, mas deixarei aqui como uma alternativa para vocês, beleza? Outro que é uma situação similar seria que o Vitinho, 34 anos, é um reserva imediato no São Bernardo, que jogou a Série C, por pouco não conseguiu acesso. 11 partidas nesse ano, 2 assistências, voltando de lesão. Ano passado ele fez uma ótima campanha no Paulistão, 9 jogos, 4 gols e 4 assistências, mas se lesionou. Era um dos destaques do São Bernardo que chegou, né, na semifinal
do Campeonato Paulista, só caiu porque pegou o Palmeiras, né, que foi campeão e tal. Aquele ano chegou o Água Santa, mas o São Bernardo que foi a grande sensação. Se ele não tivesse machucado, certamente teria ido para um time da Série B tranquilamente, quem sabe até um time que subiu para uma Série A. E aí ele voltou, né, de lesão, tem sido reserva no São Bernardo, então talvez, né, seja importante para ele o seguinte: vai ser melhor você reserva no São Bernardo no Paulistão, é um campeonato que chama atenção, mas você ir para um Santa Cruz e jogar, nem que seja o primeiro semestre, no campeonato estadual, né, já é num time que vai chamar muita atenção, no campeonato forte, com várias equipes de Série B, Série C, Série A, pode ser uma boa também, né, para o jogador e ser um protagonista como camisa 10. Eu acho que seria uma baita opção. Vale lembrar que ele já teve outros 2 anos interessantes no São Bernardo, 2021 e 2022, 7 gols, 6 assistências em 36 jogos disputados, 34 anos, contrato também, pelo que eu vi aqui, até o final do Paulistão do ano que vem. Pode ser, né, que com uma boa campanha ele acabe prorrogando. Então é uma alternativa interessante e para o Santa Cruz vai ser muito importante fazer uma ótima campanha no Campeonato Estadual. Por quê? Para garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e não sabemos o que vai acontecer, se vai conseguir um acesso da Série D para a Série C, porque senão corre o risco de fazer a mesma coisa que foi em 2024, né? Nossa, um ano jogado fora, né? Vamos colocar assim, no segundo semestre, no qual não conseguiu ter essa sequência na temporada. Então, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se é uma boa opção, né, o Vitinho aí para essa posição, se não é, estou curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo. Falando nisso, quero destacar aqui para vocês a Esportiva, patrocinadora aqui do canal, que você pode apostar. Jogos da Série A, Série B, Série C, totalmente licenciada, tá? Já entraram aqui com pedido para ser registrado no Brasil, uma das licenças aqui, então, casa 100% confiável, parceira aqui do canal há quase meio ano, e você pode começar a apostar aqui na sequência da temporada, beleza? Então, vamos lá, encontrar aqui alguns jogos do futebol brasileiro da Série A. Tem aqui algumas partidas, eu vou aqui para o Atlético Mineiro venceu o Vitória, e também, vamos ver aqui outra partida, o Vasco venceu o Juventude. Então, R$10 voltaria, então, vamos ver, 24, 25 e 40, já finalizei aqui minha aposta. Lembrando, você pode começar a partir de R$1, você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você vem aqui, por exemplo, ó, clubes internacionais, Champions League, né, que vai ter aqui o início, você pode estar assistindo esses jogos, já passaram, mas não tem problema. Vamos ver aqui, ó, para os times em casa vencer, o Manchester City vencer aqui fora de casa também, vamos lá. Borussia Dortmund, vamos ver mais uns aqui, ó. O Atalanta venceu o Shakhtar, não, acho que eu vou o empate aqui. Vamos ver mais uns 2 jogos. Aí, ó, R$1 para voltar 394. Você pode apostar também. Numa dessa, teve esses dias um seguidor aqui do canal que jogou R$10, venceu ali 1.200. Então foi um tiro aí no escuro e deu sorte. Então, sempre com responsabilidade. O link da Esportiva está aqui embaixo. E falar sobre essa história aqui, ó. Presidente do time da Série D, no caso aqui o Bruno Rodrigues, monitora jogadores do Flamengo para 2025. Ou seja, alguns empréstimos de jogadores. E ele fala aqui, ó. Tem uma relação muito boa com o Flamengo, vejo jogadores de lá que estão em outro patamar, né? Mas tem jogadores que não vão poder aproveitar até o time sub-20 e as pessoas querem que ele tenha vitrine, né? E aí o staff do Flamengo falou, né? Presidente, escolha quem que você quer que a gente manda para o Santa Cruz. E isso me deixou muito feliz com essa receptividade. Então ele fala sobre essa boa relação com os clubes e tudo mais. E aí poderia ser uma boa a alguns jogadores. Ele fala aqui, por exemplo, de opções desde o sub-20, por exemplo, vamos colocar assim, tanto também de alternativas que seria de atletas que não têm sido aproveitados e é jovens, né, 21, 19, 22 anos, no time principal do Flamengo, e eu separei aqui algumas boas opções. O primeiro deles seria mais um Thiaguinho aqui para o Santa Cruz, que jogou por último no 13 da Paraíba, né, ele que marcou 14 gols nessa temporada em 30 jogos, foi um dos artilheiros da Série D com 10 gols em 19 partidas, né? Então vai voltar para o Flamengo, tem mais um ano de contrato, certamente não vai ser aproveitado no time de cima. Nesse ano até jogou, né, no profissional do Flamengo, uma partida no Campeonato Carioca e marcou um gol. Se eu não estiver enganado, foi até na estreia, né, do Flamengo, com o time reserva e tal. Ele jogou esse ano passado também no Carioca, 2 partidas e uma assistência. Foi emprestado também para o CSA e para o Sampaio Corrêa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Ele que, sinceramente, eu acho que seria uma baita opção. Só tem 23 anos, poderia jogar na ponta esquerda, na ponta direita. Jogou muito bem quando surgiu no Náutico. Pra você ter ideia, primeiro ano dele como profissional em 2019. Então ele estava ali com 18 para 17 anos, 17 para 18. Ele marcou 8 gols em 39 partidas e aí foi contratado pelo Flamengo, né? Então pode deixar sua opinião aqui embaixo se seria uma boa alternativa ou não
23 anos. Primeira opção que eu trouxe aqui para vocês. Tem um outro aqui também, que é o Vitor Hugo, ele que é um pouco mais conhecido, porque no ano passado mesmo fez 22 partidas pelo Flamengo, 2023 jogou até muito, né, 46 jogos, 3 gols e 2 assistências, porém perdeu espaço, foi emprestado para um time lá do futebol turco e não jogou bem, né, só tem 3 partidas até aqui, então tem sido muito mais reserva do que titular, muito mais difícil, talvez um empréstimo aqui seria mais interessante para o campeonato estadual, para a Série D, não sei se o Flamengo teria interesse em manter o jogador, porque realmente eu acho que ele teria espaço no time da Série B tranquilamente, porém não está conseguindo nem jogar no futebol da Turquia, né, num clube de meio de tabela. Então quem sabe um campeonato pernambucano, um empréstimo, poderia ser uma boa opção para meia ofensivo, meia de criação, só tem 20 anos, tem muito potencial, até porque o Flamengo renovou, né, seu contrato recentemente, vai até o final de 2028. Mais um aqui também é o Gabriel Noga, ele que é um zagueiro, tá, 22 anos, foi emprestado para o Leixões de Portugal e depois repassado aqui para esse clube chamado Oliveirense, que joga na segunda divisão do futebol português. Não tem conseguido jogar, o último jogo dele foi em junho, né? Então nessa temporada não está conseguindo jogar. Eu acho também que pode ser uma boa alternativa para a equipe do Santa Cruz, um empréstimo aí para o ano que vem, na Série D e tudo mais. Não dá para saber, né, se o Flamengo pediria de volta o jogador, até quando vai o seu contrato e tal, mas boa opção, ficarei de olho, até porque mesmo que não chegue para o início do ano, ele volta de empréstimo, vamos colocar assim, em julho, né, então seria uma alternativa viável. Tá aqui, ó, 2 jogos pelo Flamengo no ano passado, em 2024 jogou, né, uma partida no Campeonato Estadual, enfim, passou também no Bahia, Atlético Goianiense e tal, jogador que tem muito potencial, mas ainda não conseguiu vingar. Eu lembro quando ele foi emprestado aqui para o Atlético Goianiense em 2023, muita gente tinha uma expectativa boa para ele conseguir ter um bom desempenho na Série A. Não foi o que aconteceu, 22 anos de idade apenas. Para terminar aqui também, tem uma alternativa de centroavante, que é o atacante Peterson, né? Pode jogar de centroavante e de ponta esquerda. Tem jogado lá pelo Estrela Amadora de Portugal, então tem 3 partidas até aqui, emprestado pelo Flamengo também, então tá aqui, ó, foi emprestado pelo Atlético Paranaense no ano passado, uma partida e um gol, no ano passado não, esse ano, né, não foi aproveitado muito bem, 2 partidas nesse ano pelo Flamengo e sempre, né, na base, com bons números, começou a ter as primeiras chances no profissional, quando estava ali com 17 para 18 anos, mais um jogador também que eu ficarei de olho, pode acabar sendo uma boa alternativa para o ano que vem, 20 anos de idade apenas. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se teria outros nomes também do atual elenco do Flamengo, né, para a próxima temporada. São vários os jogadores, igual eu deixei aqui aparecendo para vocês, alguns bem difíceis, né, de pensar nessa contratação, mais velhos que não têm jogado, e outros também da categoria de base, de 18, 19, 20 anos. Estou curioso para ver o que você tem a dizer. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aqui para vocês, ó, aparecendo na tela final. Tá aqui alguns outros vídeos relacionados do Santa Cruz, nesse mercado da bola. Se inscreve aqui embaixo, quem sabe nessa semana chegamos em 62 mil inscritos e nos vemos numa próxima. Valeu! O link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição também. Pode começar a partir de R$1. Valeu!